Bom dia! Vamos iniciar aqui a nossa live do terceiro dia da jornada da presença, tá? Então vamos logo convidando as amigas, precisam estar aqui. Ontem, né, a gente falou, ontem foi muito especial, ontem a gente falou uma mensagem especial aos nossos corações, né? Falamos sobre Deus estar presente. Ele está levando os nossos fardos. Falamos sobre o fardo que Ele nos oferece, que é um fardo leve e suave. Certo? E hoje, como prometido, vamos dar sequência. Hoje vamos falar sobre o silêncio de Deus. O que acontece quando Deus fica em silêncio? É assim que você tem sentido Ele? Denise. Deus, Ele tem estado em silêncio comigo. Me diga, é isso que você tem sentido? É isso que você tem sentido? O silêncio de Deus? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Só convidando aqui mais pessoas para estarem aqui com a gente. Essa live você chega a mais pessoas, né? Para que nós possamos estar levando essa mensagem. Porque isso é genuíno, né? Muitas pessoas estão precisando ouvir. As pessoas estão precisando acessar mais de Deus. Muito bem. Vamos começar a live, né, nesse momento, com uma breve oração. E em sequência eu vou ler o texto bíblico de hoje. Senhor Deus, nós te apresentamos esse momento, que tu venhas falar aos nossos corações, que não venha ser aquilo que nós estamos querendo ouvir, mas o que nós estamos precisando, que a nossa alma anseia, para que nós possamos percorrer essa jornada de estarmos mais próximos de tu, sentindo a tua presença, ó Deus, próximos de ti, Senhor Jesus, na tua presença, que nós possamos estar presente neste momento, Senhor, de alma e corpo, e o nosso espírito possa estar voltado para Deus. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para o texto bíblico, que se encontra no livro de Primeiros Reis 19, e nos versos 11 a 13, né? São apenas 3 versos. Irei ler aqui. Diz assim: E disse-lhe Deus: sai para fora, neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Bem, amadas, aqui nós vemos um texto muito conhecido, ocorrido com Elias, após aquele tão famoso evento, que ele teve aquele desafio com os profetas de Baal, onde ele desafiou todos aqueles profetas, né? E ele fez a proposta de o Deus que fizesse descer fogo do céu seria o Deus digno de toda honra, de toda glória, de toda aceitação. E primeiro foram os profetas de Baal, e nós sabemos que eles não conseguiram, porque era um Deus falso, que não tinha poder nenhum. Quando Elias fez, ele restaurou todo o altar. Nos ensina que nós precisamos restaurar o nosso altar, a nossa vida, para que nós venhamos receber assim de Deus. E ele colocou água ali, né? A água, em alguns momentos, ela representa o Espírito Santo, lavando, limpando, tirando tudo que não presta. E depois ele clamou e Deus enviou o fogo do céu.
e consumiu ali todo aquele holocausto, né? Todo aquele sacrifício. Com isso, né, ele fez algo, né, inédito. Foi um grande feito. Porém, ô Mônica, bom dia. Estamos aqui na live do nosso terceiro dia da Jornada da Presença, tá? Então, a gente está fazendo menção aqui à história de Elias, certo? E então, o que é que acontece? Depois que Elias passou por aqui, imagina, foi usado por Deus, o nome do Senhor foi glorificado, as pessoas reconheceram, né? Israel naquele momento reconheceu, nós temos um Deus, nós não precisamos ir atrás de falsos deuses, porque o nosso é o Deus verdadeiro. E então, o que acontece? Veio a chuva e teve todo aquele episódio, mas a esposa de Acabe, né, Jezabel, quando ficou sabendo de tudo isso, ela mandou um recado para Elias. Olha, amanhã, nesse mesmo horário, amanhã pode escrever que você vai morrer. Assim como os profetas de Baal, né, os profetas que serviam a Baal, morreram, foram mortos, você também vai ser morto. E Elias, que havia enfrentado tudo aquilo, ficou com medo de uma mulher. Eu acredito que Elias, naquele momento, ele estava vivendo um momento de muito cansaço. Ele estava exausto, né? E até coloquei aqui, ó, Elias, naquele momento ele estava o quê? Ele estava sofrendo de cansaço, esgotamento, muito esgotamento, né? A gente sabe que Israel havia passado por uma seca terrível. Elias, ele tinha ficado um monte de tempo recluso. Ele tinha alguém que andava com ele, né, que era Geazi, mas acredito que ele se considerava uma pessoa também muito solitária, né, porque às vezes quem decide servir a Deus, muitas pessoas terminam se afastando dele e ele termina sendo solitário. Então, ele estava cansado, ele fugiu, ele estava fugido. Aqui no texto que a gente leu, ele estava numa caverna escondido, estava fugindo. E quantas vezes também nós estamos assim, né? Assim como eles, a gente está cansado, a gente está fugindo. A gente está fugindo dos problemas, a gente está fugindo da gente mesmo. Às vezes a gente foge de Deus, não é verdade? Elias estava com medo. Ele se escondeu por quê? Porque ele estava com medo de Jezabel. Ela prometeu que ia matar ele. Por mais que ele fosse um profeta, um homem temente a Deus, naquele momento talvez ele disse, poxa, não adianta. Tudo que eu faço... E ele continuava sendo humano, né? Sujeito a cair, né? em tentação, estava sujeito a ceder aos pensamentos negativos e provavelmente ele estava em uma depressão espiritual, porque a depressão, ela não atinge apenas aqueles que não são servos de Deus. Por que o crente está com depressão? Acontece. A depressão, ela é uma doença que atinge as nossas emoções. As nossas emoções, elas estão vulneráveis também. Por isso, a importância de nós estarmos constantemente buscando a Deus. E eu acho muito bonito, porque o que acontece? Naquele momento que Jesus, ele chama Elias, ele não foi confrontar Elias, ele foi cuidar. Olha só a frase que ele diz para Elias. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Ele cuidou, ele se preocupou com Elias. E nessa manhã, eu estou aqui nessa live, essa mensagem está chegando até você. Talvez, assim como Elias, você está com medo, está chegando o final do ano e você está, poxa, eu não consegui nada do que eu coloquei como meta. As coisas estão tão difíceis. Eu estou com medo do dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer. Eu estou tentando fingir, mas eu estou sentindo que eu estou tão deprimida, né? Às vezes você está passando por um momento de uma aflição espiritual tremenda. Você está cansada, está sobrecarregada. E Jesus, neste dia, ele veio para te perguntar, o que tu fazes aí? Ele veio para te acolher. Ele veio para trazer uma palavra. Ele veio para te dar uma nova história, para escrever uma nova história na tua vida. Então a gente vê aqui, o que acontece? Que Jesus, ele vem, e ele vem de uma forma suave, né? E às vezes a gente não consegue entender a voz de Deus. A gente acredita que Deus, ele está no movimento, no barulho, como veio aquele terremoto, né? Primeiro veio um vento forte, mas não era Deus. Muita coisa acontece na nossa vida, a gente pensa assim, isso é Deus.
O que a gente precisa? A gente precisa ficar atenta para ouvir quando é Deus de verdade. Porque Deus, ele não estava no vento forte. Deus não estava no terremoto, naquela coisa que sacudiu tudo, que fez aquele movimento todo. Deus, ele não estava no terremoto, ele não estava no fogo. Ele estava na voz delicada. E eu te pergunto, para você ouvir um vento forte, perceber um vento forte, não é fácil? É fácil você perceber. É fácil você perceber o terremoto. É fácil você perceber o fogo, porque ele é visível. Mas uma voz suave. Para você perceber uma voz suave, você precisa se calar, você precisa silenciar o barulho que está em volta de você. E nessa manhã eu te convido a silenciar a sua mente, a silenciar aqueles problemas, a silenciar tudo, para que assim você consiga ouvir a voz de Deus. E existem 4 motivos práticos pelos quais você pode não estar ouvindo a voz dele. Que você pode não estar sentindo Deus. Ah, Denise, eu sentia a presença do Senhor, mas hoje eu não sinto mais. Eu não sinto mais aquilo que eu sentia antes. É como se Deus tivesse se afastado de mim. Ou então você pode dizer, Denise, eu nunca senti isso. Eu nunca tive esse contato com Deus, essa presença dele na minha vida. E o que é que pode agravar mais isso? É o excesso de estímulo. A gente vive num mundo onde é estímulo demais. É internet, é TV, é trabalho, e é tanta coisa, tanto estímulo, é tanta coisa, que você não consegue, não tem como ouvir. Deus às vezes está falando, mas você não consegue ouvir, porque é muito barulho. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Imagina naquela caverna, se não tivesse silenciado, Elias ia conseguir ouvir aquela voz suave? Ele não teria ouvido. Outra coisa também que faz com que a gente não sinta mais essa presença de Deus é um cansaço emocional acumulado. É um cansaço, a gente tem que admitir quando vem esse cansaço. Uma mente exausta, ela não consegue perceber o espiritual. E aí a pessoa desaba. Uma desordem interna. Quando a vida está toda bagunçada, a alma fica em modo de sobrevivência. Será que é assim que você está vivendo, Denise? Eu tô assim, sabe? Eu não sei por que eu existo, não faz mais sentido a minha vida, eu tô só sobrevivendo. Eu tô só sobrevivendo mesmo. E eu te garanto que no modo sobrevivência fica difícil da gente ouvir Deus. Fica difícil. E um outro modo é a espiritualidade baseada na culpa. É quando você diz assim, não, eu não mereço sentir a presença de Deus, eu não mereço ouvir Deus porque eu tô errada, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu fiz algo que eu sei que não agrada a Deus. Então, quando a gente vive nessa pressão por causa da culpa, a gente não consegue sentir Ele. Porque nós estamos aqui falando sobre graça. E a graça não é porque você merece. Deus trabalha e vai fazer na tua vida não é porque você merece, não é porque você é boa, não é porque você é melhor do que ninguém. É pela graça dele, é pela misericórdia dele. Isso é um instrumento do inimigo, do diabo, para fazer com que você não sinta a presença de Deus, não se aproxima dele, fazendo com que você se sinta culpada. Então, nessa manhã, que seja lançado por terra toda a culpa, arranque do seu coração, que o Senhor neste momento arranque do seu coração toda a culpa e que você acesse a presença dele, porque é na presença dele onde há fartura de alegria, é na presença dele onde nós vamos sentir, onde nós vamos ouvir, onde nós vamos acessar. Então, assim como Elias, que nós possamos silenciar toda a nossa volta, todo esse barulho, toda essa zoada, né? E agora nós vamos... sim, Denise, eu entendi por que eu não estou conseguindo sentir a Deus, eu não estou ouvindo Ele. Mas eu queria sentir, Denise, eu queria, oh meu Deus, eu queria tanto sentir a Tua presença de novo. Eu preciso tanto.
Porque na presença do Senhor é tão gostoso, é tão bom sentir aquele abraço apertado, é se sentir abraçada, amada por Deus. Então, você acredita que Deus, ele pode fazer esse sentido por você neste momento? Sim, ele pode. E neste momento eu te convido a fazer isso. E que você possa fazer isso constantemente. No momento que você quiser sentir a presença dele, que você possa parar. Que você possa respirar. Porque a respiração, quando você respira, você traz... É um momento de presença, de trazer a mente para o presente ali. De esvaziar a mente. Então que nesse momento você possa fazer isso. Você possa respirar 3 vezes. Que você diga: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Fala comigo. Me mostra, Senhor, o que eu preciso fazer. Me mostra qual é o próximo passo. Diga para o Senhor o que você precisa. E silencie para você ouvir. Porque às vezes a gente quer falar, a gente dobra o joelho, a gente vai orar, a gente diz: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu estou passando por isso. A gente fala e sai atropelando. Mas esquece que no relacionamento o diálogo tem que ser uma troca. Você fala e você ouve. E às vezes a gente só quer pedir, a gente só quer falar, a gente só quer... E quando é para Deus falar, a gente não ouve. Então, nessa manhã, a prática dessa manhã é isso. Viu? Todas as nossas lives a gente tem uma prática. A nossa prática de hoje é essa. É você silenciar o barulho e ouvir Deus. Ouvir o que Ele está falando. É você sentir a presença dEle. Amém? Então, para diminuir esse estímulo, você vai fazer o quê? Você vai diminuir o estímulo. Olha só, a gente fica dicas práticas também. Denise, o que eu posso fazer mais para silenciar? Porque assim, sabe, é difícil para mim no dia a dia eu tirar um tempo para Deus, porque é muito corrida a minha rotina. O que você vai fazer? Você pode pegar o seu celular, porque o celular hoje é um grande instrumento de distração. Às vezes a gente não tem tempo para fazer um devocional, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar. Por quê? Porque a gente perde muito tempo no celular. Você já parou para pensar isso? O quanto de tempo que você perde no celular que você poderia estar produzindo? E o seu tempo com Deus é um dos primeiros que são sacrificados, né? E a gente precisa se conectar com Ele. Então, uma das dicas práticas para você voltar a ter sensibilidade de ouvir a Deus é você desligar as notificações do seu celular. Notificação do WhatsApp. Porque não é verdade? Quando a gente ouve aquele barulhinho, a gente quer ver que mensagem que chegou. Notificações de modo geral. Você pode criar momentos de pausa como esse, de você parar, respirar fundo e ouvir a voz de Deus. Ouvir o seu coração, ouvir aquilo que está testificando aí, porque é assim que Deus fala com a gente. Ele não vai vir com um barulho forte, às vezes ele não vai vir através de alguém falando, impondo a mão na sua cabeça, dizendo: eis que Deus está dizendo. Não, às vezes ele fala. E a melhor forma é a gente ouvir ele falando mansamente no nosso coração. Praticar a gratidão mínima. Olha, outra coisa, eu sempre estou dizendo aqui nos nossos encontros, tem o caderno da presença, tem um cadernozinho onde você faz anotações dos seus momentos com Deus, do que Deus fala para você, das decisões que você toma. Anota ali as suas micro vitórias. E você vai pegar esse caderninho também para todos os dias, gente. Olha, vamos fazer isso, amanhã eu vou cobrar vocês. Todos os dias tira um momento para você escrever ali 3 motivos de gratidão. Isso é forte, tá? Isso é forte, isso faz a gente tirar o foco dos problemas, das coisas ruins e focar no que está acontecendo de bom. Focar no que você tem para agradecer a Deus. Então, isso é uma forma também de você restaurar essa conexão, essa sensibilidade. É praticar a gratidão. 3 motivos por dia. Fica combinado assim? Tá certo, gente? Falar menos e ouvir mais. Em tudo, no relacionamento com Deus, no seu relacionamento conjugal, com os amigos. Às vezes a gente se entra enrascada porque a gente fala demais e a palavra lançada ela não volta atrás. Então seja sábio no falar. Dormir melhor, né? Porque o dormir ele é o momento que
é restaurada as células do seu corpo, onde a sua mente é renovada, as suas energias. Então, durma melhor e pare de tentar sentir e comece a permanecer. Não fica querendo só tá num ambiente, sinta aquilo. Tá na presença de Deus, sinta a presença de Deus. Tá ali com seus filhos, sinta aquilo. Às vezes Deus fala com a gente nos momentos mais simples de contemplação. Você tá contemplando a natureza. Para um momento. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você sentou para contemplar a natureza? Para olhar a criação de Deus? Qual foi a última vez que você sentou para olhar o seu filho brincando? Para olhar o seu filho fazendo uma tarefa? Porque Deus fala com a gente nessas coisas simples. Sabia? É uma voz suave. Uma voz suave. Então você tem que estar ali, ó, calma, disponível para ouvir. Certo? E é isso, gente. Fica prática. Tira esse momento. Tem essas dicas para vocês de reconexão, para aumentar a nossa sensibilidade, para ouvir e para sentir Deus. E alguém quer dizer alguma coisa? Né? Então vamos encerrar com uma oração. Ô Senhor, obrigada por mais esse momento aqui. E a nossa oração neste momento é que Tu venhas assim acalmar o barulho que está à nossa volta, para que nós possamos voltar a Te sentir, Pai, sentir a Tua presença, que nós possamos nos reconectar contigo, para que a Tua voz se torne audível aos nossos ouvidos, ao nosso coração, e que nós venhamos assim poder, Senhor, andar em conformidade com a Tua vontade, que nós possamos ser sensíveis à Tua voz e compreendamos o que Tu tens falado, Pai. Que assim como Elias, nós possamos ser revestidos, que nós possamos ter as nossas forças revigoradas no Senhor, para continuar fazendo aquilo que Tu tem colocado em nossos corações. Assim nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, muito obrigada. Amanhã a gente tem o nosso quarto encontro. Não perde, tá? Vem e eu vou cobrar os motivos de gratidão e as pausas estratégicas para ouvir Deus, tá? Beijão.